Bom dia pessoal, tudo bem? Rodrigo Langiani aqui para dar umas dicas hoje sobre os equipamentos de natação. Então, a turma hoje, essa semana, resolveu perguntar sobre os materiais da natação, para que realmente servem, se eles ajudam na força, na técnica. Então, vou falar hoje sobre palmar, sobre as nadadeiras e sobre o pool boy, tá? Tanto o boy, nadadeira e palmar são materiais que servem tanto para melhora de técnica quanto para aumentar a intensidade e a sobrecarga do treino, dependendo da maneira como a gente usa, tá? Então esses três materiais que eu falei, eles podem ser usados, né, dependendo da ênfase, então, para técnica e para força. Vou começar falando ah, do palmar e dos pull boys, primeiro e depois eu comento um pouco sobre a natação. Mas o palmar, originalmente, ele foi criado para aumentar a área da mão, né? Então, minha mão tem essa área, se eu colocar o palmar, aumenta um pouco a minha área. Deixa eu pegar um maior aqui que fica mais fácil de olhar. Então, né? A área da minha mão é essa, com o palmar ele aumenta a área, então teoricamente eu consigo fazer mais força na braçada. Então ele aumenta aumenta a demanda muscular do exercício, e isso é bem legal. Com o tempo a gente acabou percebendo que alguns palmares têm que o palmar também pode ser usado para melhora de técnica. Então existem alguns educativos, quem quiser saber mais, a gente tem um link que chama vivassessoria.com/natação, tá? Natacão, sem cedilha e sem tio, tá? Viva com dois i's, então vivassessoria.com/natacão. Eu vou colocar na descrição aí para vocês verem, tem vários educativos, inclusive os educativos de palmar, tá? Então a gente pode usar os palmares, né, para aumentar a sobrecarga. E aí, com relação à sobrecarga, quanto maior o palmar, maior a sobrecarga. Então, eu mesmo acabo usando três tamanhos de palmar, né? O palmar pequeno, o palmar médio, tá vendo? Ele tem uma área maior. E eu tenho esse palmar grande, que ele é bem antigo, mas ele é grandão aqui, ele me acompanha já há quase 20 anos e eu gosto muito dele, tá? Que ele é grandão aqui. Então, assim, quanto maior o palmar, maior a sobrecarga muscular. Em comparação com os nadadores usam palmar num percentual menor do treino do que os triatletas, né? Mas porque eles nadam muito mais volume do que a gente. Quem é triatleta e acaba nadando menos, sessões mais curtas, de 40 minutos, uma hora, dificilmente os treinos passam mais do que isso, a gente acaba usando o palmar numa porcentagem maior do treino e ele é bem legal, tá? Recomendo para quem nunca usou o palmar, começar com os palmares menores, tá? Mesmo eu que nado há muito tempo, esse é o palmar que eu acabo quase, é o que eu mais uso, tá? E aí outra coisa importante de se prestar atenção nos palmares é de você colocar um palmar, primeiro, na qual você consiga manter a sua frequência de braçada. Tem gente que às vezes compra um palmar tão grandão que ele fica tão pesado que a braçada fica muito lenta. Então isso atrapalha o seu estilo. Então se você está começando agora e não tem tanta familiaridade com os palmares, começa com um palmar pequeno e à medida que você for se fortalecendo, a gente vai usando palmares maiores, né? Eu que já tenho um certo condicionamento e nado mais tempo, eu acabo usando o palmarzinho pequeno em grande parte do treino, é o que eu mais uso, eu uso o tempo todo. Mas quando eu fico muito tempo sem nadar, né, agora na quarentena muita gente ficou muitos meses sem nadar, né, então quando eu estou iniciando um novo ciclo de treinamento, está um pouco mais fora de forma, eu sempre começo usando mais o palmar pequeno e à medida que eu vou me condicionando, eu vou passando a fazer as séries com o palmar maior, tá? Então isso é um cuidado que é importante ter. Não adianta você achar que vai pegar um palmar super grandão e vai ficar super forte, não é. Às vezes você vai se lesionar antes de conseguir se desenvolver, tá? Uma dica simples, depois eu faço um vídeo só dos educativos com o palmar, das maneiras de usar o palmar para melhorar a técnica, mas uma dica muito importante, os palmares normalmente têm duas tiras. Ele tem uma tira para a gente colocar o dedo
e ele vem com uma tira, normalmente para colocar no punho aqui. E aí a dica que eu dou é arrancar sempre essas tiras. O pessoal que faz aula comigo presencialmente sabe que eu pego os palmares e arranco fora a fita para o pessoal usar só o apoio da frente, porque isso dá uma referência, um feedback muito legal com relação à técnica da sua braçada. Então, só com, só com essa, só com o apoio dos dedos, se meu braço entrar errado, né, ou se eu for puxar a braçada de uma maneira errada, o palmar vai dançar na minha mão e aí eu tenho a percepção em tempo real que minha braçada está errada. Então, se eu entrar com a braçada errada ou se eu puxar com a braçada errada, esse palmar vai sair da mão. No começo, quem está começando a usar o palmar dessa forma é um pouco estranho. Às vezes o palmar sai da mão, tem que parar no meio do treino, no meio do tiro para colocar no lugar, mas vale muito a pena a evolução disso, tá? Com relação ao pull boy, o pull boy serve para melhorar a flutuação do quadril e para que a gente consiga fazer um trabalho só de braço. Então, o palmar pode ser usado no nado normal ou pode ser usado no trabalho de braço, né? Quando eu ponho no treino braço, eu tô assumindo que vocês estão colocando uma boinha entre as pernas e vão nadar só com os braços, tá? E essa boinha então serve para ajudar na flutuação, né? Quando eu estou nadando com braços e pernas, a perna me ajuda a elevar o quadril e melhorar a minha flutuação. Se eu paro de bater perna e nado só com o braço, a tendência é as pernas afundarem e a gente aumentar a área frontal, né? Então imagina que minha área frontal, eu olhando isso de frente, ela é desse tamanho. Se meu quadril cai, a minha área frontal passa a ser desse tamanho, né? Então, para quem tem uma má posição corporal, às vezes faz muita força e se mata e se cansa muito, né? Mas não percebe que se prestasse atenção na técnica e melhorasse um pouquinho mais, né, a posição corporal, você faria muito menos esforço para vencer o atrito com a água e conseguiria deslanchar mais. Então, aí que entra o pull boy. Muita gente fala, nossa, quando eu começo a nadar de palmar e boia, eu nado muito mais rápido do que eu nado normal. Muito provavelmente porque você tem uma má posição corporal e quando você coloca a boinha, ela sobe o seu quadril e você consegue adotar uma posição melhor de nado, tá? Então isso é muito importante você prestar atenção. Se você tem uma diferença muito grande entre o nado normal e o braço, né, o braço sendo mais rápido, muito provavelmente sua posição corporal tá errada. E aí as boinhas têm de vários tamanhos também. A minha é um tamanho médio, mas na piscina onde a gente treina tem vários tamanhos, tem menores, tem maiores. A minha recomendação é quem precisa de um trabalho, né, quando a gente quer melhorar a técnica, tal, precisa subir o quadril, adota boias maiores, né? Então se aonde você nada não tem pull boys de outros tamanhos, às vezes a gente usa dois ao mesmo tempo para que você tenha uma maior flutuação e você acostume com a sensação de nadar com o quadril alto, para que quando você tirar o quadril você tenha essa percepção e consiga ir se corrigindo em relação a isso. Já quando eu quero fazer mais força, eu quero deixar o exercício mais difícil, eu quero intensificar mais o trabalho dos braços, eu acabo adotando boia menor. Então eu pego uma boia menor que vai me dar menos flutuação, vai me ajudar menos na estabilidade do quadril e vai exigir mais da minha braçada, tá? Outro negócio que eu gosto muito de usar e a turma não gosta, eu viro e mexo, eu faço na piscina e isso desaparece, porque todo mundo joga fora, são esses elásticos. Eu fiz a minha com câmara de ar velha, mas isso a gente coloca entre os tornozelos, amarrando os tornozelos, para que efetivamente quando eu estou nadando de pull boy e palmar, eu não bata a perna. Tem muita gente que bate a perna e não percebe, coloca o pull boy, o quadril sobe e ainda assim tá batendo perna. Ah, mas eu só bato um pouquinho, mas faz diferença, né? Quando você coloca a cinta nos pés, você consegue ver o tanto de que aquele pouquinho de perna que você bate que influencia. Então, na hora de usar o palmar, eu acho que a gente pode ter os dois ganhos ao mesmo tempo. Se você tiver essa percepção de não bater perna, usar o pull boy do tamanho adequado, né, para o que você está buscando, e usar o palmar de um tamanho adequado também, né, nem muito grande nem muito pequeno, você consegue ao mesmo tempo ir melhorando a sua técnica e melhorando a sua força da abraçada, tá bom? Então essa é a dica. Depois eu faço um vídeo só com os educativos com relação à técnica. Já com relação à nadadeira, né, eu falei um pouco da posição corporal, né?
Então, o trabalho com nadadeiras também originalmente foi feito para aumentar a área do pé e para a gente, né, as nadadeiras foram inventadas para o mergulho e aí a gente, no treino de natação, acabou se apropriando. Hoje tem nadadeiras próprias de natação, né? As nadadeiras de mergulho são maiores, as nadadeiras para natação são pequenininhas, são menores e é importante que se você for comprar uma, tenta comprar as nadadeiras menores, tá? Com a nadadeira eu aumento a área também, né, do meu pé e consigo fazer mais força, né? Mas aí é a mesma coisa em relação ao tamanho de palmar é o tamanho da nadadeira. Tem muita gente que põe a nadadeira como uma bengala para para se esforçar menos, né? Quando eu estou fazendo o trabalho de perna só com perna e pranchinha, né? Tem gente que não sai do lugar, aí põe a nadadeira e faz mais rápido e tal, mas é muito importante que quando você estiver trabalhando com a nadadeira, você tente manter a frequência de pernadas. Minha frequência de pernadas é essa. Se eu boto a nadadeira e essa frequência começa a ficar menor, ao invés de estar aumentando a sobrecarga muscular, eu estou diminuindo a sobrecarga total do treino, né? Então, quando você bate a perna na mesma frequência, quando você põe nadadeira, você sente mais a musculatura, né? Quando você está sem nadadeira, normalmente a gente sente um pouco mais a parte cardiovascular. Então, na hora de fazer o trabalho com nadadeira, preste atenção nessas coisas. E aí a nadadeira ajuda as duas coisas. Tem gente que coloca a nadadeira e nada muito mais rápido também, né? Do modo geral, assim, quando coloca a nadadeira, todo mundo nada mais rápido. Mas tem gente que nada muito mais rápido aí, porque a nadadeira também contribui para a melhora da posição corporal. Então, né, com a nadadeira ou com uma pernada mais eficiente, né, pelo aumento da área do pé, você consegue elevar mais a posição do quadril e aí você diminui o arrasto, além de estar gerando mais propulsão. Então, né, para nadar mais rápido, a gente tem uma combinação das duas coisas. Eu preciso diminuir o meu atrito com a água, né, e isso é técnica de posição corporal, e eu preciso aumentar a minha propulsão. Tem gente que treina, vai ficando mais forte, aumenta até um pouco da força, mas o atrito que ele gera pela posição do corpo, pelo estilo errado, é tão grande que às vezes essas melhoras de condicionamento não aparecem tanto, né? E então, mais uma vez, por isso que é importante usar a técnica. E aí a nadadeira serve para outra coisa também. Quando eu bato o pé, né? O nosso pé é assim, né? Deixa eu fazer ao contrário, né? Nosso pé, imagina que o nosso pé é assim, eu tô com o pé de cabeça para baixo, né? Quando eu vou bater, e aí quando eu bato perna, esse pé fica assim, e aí isso gera atrito, né? Se eu fizer pé de bailarina, então se eu esticar meu pé, eu não tenho tanto arrasto na hora de eu deslizar na água, né? Então imagina um pé assim chutando, né? E aí, se eu consigo fazer a extensão, né, deixar esse pé com a ponta de pé, eu consigo ter menos atrito. Então, eu consigo gerar mais propulsão e, e ter menos atrito com a água. Aí o pé de pato ajuda também. Tem o pessoal que não tem esse alongamento de estender o pé, de fazer o pé de bailarina, tem o pé mais duro e tal. E aí com o pé de pato ele acaba ajudando nisso. Então, para quem tem o pé duro também, usar o pé de pato ajuda a ir ganhando essa mobilidade de tornozelo a ponto de que você consiga consiga ter uma pernada mais eficiente, tá? Mas aí o cuidado com o pé de pato é isso, você usar ele para ele deixar, você usar o pé de pato para que você gere sobrecarga e não usar o pé de pato de maneira a ser uma bengala e você fazer menos força, né? Então é importante adotar os materiais assim, né? Tem muita gente que gosta de nadar de bermuda de neoprene, para mim é um pecado bermuda de neoprene, porque a bermuda de neoprene você está roubando no seu treino, na verdade, você está se enganando. A bermuda de neoprene sobe o seu quadril, você está nadando o treino todo de bermuda achando que você está voando, e na verdade numa situação real onde você precisa nadar sem roupa de borracha, né? O teu estilo tá uma porcaria, né? Então a ideia do treino é a gente gerar dificuldade para que você, né, gerar dificuldade para que você tenha uma sobrecarga e essa sobrecarga gere adaptação no treino. Se você entra no treino toda vez querendo amaciar, você não está otimizando não está otimizando o seu tempo de treino, né? É claro, tem gente que não tem objetivo tanto de performance e tal, e aí se você tem essa consciência, tudo bem, né? Mas é importante olhar para essas coisas. Então, palmar, pull boy e pé de pato servem tanto para melhora de técnica
quanto para aumento da sobrecarga no treino, tá bom? Se ficou mais dúvidas aí, eu fiz um vídeo, queria fazer um vídeo rápido, não ficou tão curtinho aí, mas se tiver mais dúvidas, bota no comentário aí que eu já respondo para vocês nas próximas, e eu fico devendo o vídeo dos educativos aí de nado com o palmar, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.